Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. O nosso estudo dessa semana vai falar sobre sacerdócio e realeza. O texto que nós vamos pegar é o texto de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6, que diz: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, reis, sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, o pastor Moacir ele falou em um culto passado de domingo sobre sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, que basicamente é a mesma situação. Nós somos sacerdotes diante de Deus. Sacerdote é aquele que vai diante de Deus em favor dos homens, leva demandas, leva questões, ora, clama, louva, intercede, se coloca na brecha. Somos aqueles que se colocam entre Deus e os homens. É o papel do líder, é o papel do crente, é o papel do pastor. Levar as pessoas diante de Deus e orar pelas suas demandas, pelas suas questões. E nós temos feito isso. Nós temos sido sacerdotes, em maior grau e menor grau, como pastores, como líderes, como pessoas, como crentes. Oramos pela nossa família, oramos pelos nossos familiares, oramos por nós mesmos. Ou seja, como diz Ezequiel, nos colocamos na brecha. Nós temos nos colocado na brecha pelas pessoas. Esse é o papel do sacerdote. E eu creio que nesse papel não tem dificuldade de entender o que nós somos. Somos aqueles que têm comunhão com Deus, que oram, que buscam a Deus. É o nosso papel. Sacerdotes. Sacerdote é aquele que exerce o sacerdócio a alguém, no nosso caso, ao nosso Deus. Nós somos aqueles que vamos diante de Deus pelas pessoas. Então, em questão de sacerdote, não tem dificuldade de compreender o que é. E não tem dificuldade de exercer o sacerdócio. Agora, a grande questão que eu venho trazer para nós é a questão de reinar. Reinar. Como nós temos perdido isso? Como nós temos deixado de reinar nas situações? O rei, somos reis, então devemos reinar sobre a circunstância. Quantas pessoas são as circunstâncias que comandam a sua vida? Por causa de dívidas, elas perdem a cabeça, entram em depressão, se suicidam, acabam com casamentos. Então a situação se tornou um rei para ela. É a situação que comanda a vida dela. Quando Deus diz que somos nós, seus filhos, que devemos reinar sobre as situações, colocar limites, demarcar posições. Muitas pessoas estão acuadas. Não podem receber uma ligação, que tem medo de receber ligação. Estão acuadas. A situação está determinando o que ela tem que fazer. E a palavra de Deus diz o contrário. Nós somos reis. Nós determinamos. Não determinamos as pessoas, não é isso que eu quero falar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Determinamos nas regiões celestiais, que vai refletir no mundo natural. Conquistar espaços, aumentar os nossos limites. Não é o que diz lá no livro de Isaías. Eu quero até ler novamente aqui Isaías capítulo 54, que diz tremendo sobre isso. 54, versículo 2 e 3. 2 e 3. Alarga o lugar da sua tenda. Alarga. Ele não está pedindo, implorando. É uma ordem. Alarga, cresce, avança, conquista. Eu tenho um lugar, eu tenho uma área. Para me alargar, eu tenho que conquistar aquela área. Mas na frente, é conquista. É papel de um rei. Alargar, crescer, avançar, conquistar. O rei ordena, o rei determina, o rei guerreia, o rei governa. Governar, irmãos, como pastores, como líderes e as pessoas que são nossos membros.
governar a situação. Não é um vento que vai meter medo em mim. Jesus, ele comandava. Jesus deu ordem ao vento, deu ordem ao mar. Que coisa mais tremenda é isso? Jesus andou em cima das águas, Jesus quebrou as leis da natureza. Não para se mostrar, não. Para mostrar que a pessoa em fé, ela reina. Ela determina. Ah, mas não é sobre... Não, não é sobre pessoas. A pessoa tem a sua própria vontade. Estou falando das situações que vivemos. Estou falando das regiões celestiais onde nós estamos inseridos. Reinar, governar. O momento quer impor um jugo sobre nós, mas o rei se levanta e determina a mudança. Nós determinamos mudança. Somos reis e sacerdotes. Então temos que agir assim. O estudo dessa semana é basicamente isso. Se é que pode falar basicamente. Ele fala de ser sacerdote. E mais do que isso, ser rei. Não somos os súditos da situação. Somos os reis da situação. Nós comandamos e determinamos. E para isso nós temos que saber o que é o rei e qual é a sua função. O rei é aquele que governa, é o maioral. E a sua função é colocar limite em toda demanda. Chega uma demanda para Salomão, chegou na verdade para Salomão, de duas mulheres. Uma queria um filho, a outra queria um filho. Ele falou, então é o seguinte, corta no meio e dá uma banda para cada uma. É loucura? Loucura. Mas foi a ordem do rei. E já ia pegar a espada para cortar o menino. Mas como fazer isso? Loucura. Mas foi a ordem do rei. Quando o rei dá uma ordem, os súditos apenas realizam. A situação é um súdito meu e seu também. Por isso que nós temos que exercitar o reinado. Lembrar o que é e exercitar. Não são sobre pessoas, é sobre as circunstâncias. É sobre a adversidade que vivemos. Ok? Então, ser rei, ser sacerdote. Pondera nisso, medita nisso e procura viver isso. E que Deus esteja com a graça dele sobre a tua vida, para passar esse estudo para as pessoas, tá bom? Que a graça, que a paz, que a virtude de Deus seja sobre a tua vida, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.